às vezes um funcionário, alguém da equipe, ele tem a certeza que a gente já tratou o assunto já, porque a gente é marido e mulher. Então, assim, parece que a gente, tipo, você falou com o Cauã, né? Já falou com a Carol também. Acontece o tempo né? inteiro. E isso não é porque ele confunde as atribuições, não é isso. Ele sabe quais são as atribuições do Denis e sabe quais são as atribuições da Cíntia. Mas tem algumas coisas, algumas decisões que às vezes passa por nós dois. Né? Por alguma questão mais estratégica, alguma mudança de caminho, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa acha que porque a gente tá junto o tempo inteiro... A gente tá o tempo inteiro tratando dessas demandas, né? E aí isso acontece bastante. O que acontece muito com a gente é quando são coisas muito simples. Exemplo, estamos esperando a medicação XYZ chegar. Aí eles me falam, olha, a medicação não chegou. Aí eu, tá bom, vou pra minha sala. Só que, na verdade, não sou eu que tô esperando a medicação, é ela. Sim. Aí, por exemplo, aí ninguém me avisou. Aí, imagina que eu fui lá e falei assim, a Cíntia tá saindo agora da minha sala, pode aplicar a medicação tal nela. Aí alguém vira e fala assim, doutora, mas teve um atraso no correio e essa medicação não chegou. Eu falo, mas por que eu não tô sabendo disso? Não, a gente avisou o Cauã. Aí eu falo, mas nós somos divisíveis. Nós não somos a mesma pessoa. Por favor, passe o recado para mais de uma pessoa. Às vezes estamos esperando alguma coisa, né? Avisa ele, enfim. Não, e dentro da clínica, o que acontece? Durante o dia, eu e a Carol, a gente mal se vê. Quase não se vê. Uhum. Por isso tem que ter a reuniãozinha lá pela manhã, porque senão a gente não se encontra mesmo. Porque a gente fica em funções separadas, né? Em salas separadas. Então, eu tô atendendo e ele tá lá fazendo as planilhas, coisa chata dele lá de gestor. Brincadeira, gente, ser gestor é muito legal. Casem com alguém que faça isso. E aí, eu tô lá fazendo a parte legal, que é o quê? É atender, é ver paciente, é marketing. Então, quando eu vou até a sala dele, normalmente ele já sabe que é bucha. Tipo, trouxe alguma coisa que você precisa resolver para mim. E aí, se passa um recado, por exemplo, só para ele, eu não vou saber, porque eu vou falar com ele de novo só na hora de ir embora, né? Sim. Porque, exatamente por eu ficar na parte clínica, no atendimento, a gente não participa das mesmas reuniões. É diferente, talvez, para vocês, mesmo tendo funções separadas, algumas reuniões, algumas coisas, vocês tratam em comum, juntos, né? Durante o dia tem pautas em comum. Mas pensa que o pessoal fala assim, você tem que sair do operacional. Não é operacional, eu sou operacional e eu sou o produto. Uhum. Então, eu tô ali na linha de frente, ele tá resolvendo uma outra coisa. Se ninguém me falar, eu não sei. Sim. Então, essa parte aí que eu falo que às vezes tem que fazer uma super comunicação. Exato. Ou as pessoas acham que vai vir por Bluetooth a informação. Na verdade, você tem que... O que a gente faz? Comunica constantemente à equipe que nós somos pessoas separadas. Nós somos até porque, às vezes... indivíduos separados. Até porque, às vezes, uma coisa do dia a dia, como você trouxe o exemplo do medicamento, né? Se é uma coisa dentro da nossa realidade, uma coisa simples assim, às vezes a gente não vai nem falar um pro outro, porque a gente vai esquecer. Sim. Porque o nosso tempo também é limitado. Sim. E aí a gente vai tratar sobre as coisas mais importantes que a gente precisa tratar juntos. Exato. E tal, Assim, né? tem que falar isso também para a equipe, porque também perde o nosso tempo. Sim. Se a gente for ficar só sendo menino de recados um do outro. Então, cara, tem coisa que vocês têm que avisar pros dois. Porque não dá pra ele parar o que ele tá fazendo pra vir me avisar isso, ou eu parar o que eu tô fazendo pra avisar isso pra ele, que eu falo, mas se você já tinha essa informação, por que tu já não levou? Sim. Essa ou parte pra pessoa certa, simplesmente, né? Se você falar comigo, vem falar comigo, ao invés de falar pro Denis pra ele me avisar. Não, isso acontece. Às vezes aconteceu semana passada, eu virei pra um funcionário e falei assim, olha, eu preciso que você agende a paciente tal o mais rápido possível. Ela precisa fazer um procedimento e ela tá só para setembro, mas eu vi que tem vaga. Então, fala com ela e adianta a consulta dela. Aí eu tô parada, a pessoa vai no Cauã e fala assim, chefe, a consulta de fulana tá para tal dia e eu queria marcar para tal dia. Pode marcar ou esse horário é ruim? E fui eu que te pedi, eu tô do seu lado, sou eu que vou atender. Por que você levou essa demanda para ele? Entendeu? E aí, a hora que eu falei, e assim, eu tava, sei lá, a 1 metro de distância dele, a pessoa, sabe quando buga? Que a pessoa, assim, não sabe responder. Ela simplesmente foi lá porque, provavelmente, na maioria das vezes que ele vai falar alguma coisa desse tipo, eu tô ocupada atendendo, então ele foi meio que
Automático. Pedi automaticamente o amém para ele, mas foi eu que pedi essa demanda, eu estava ali esperando, ele levou a finalização para outra pessoa. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa, pensando na questão das clínicas, né, tanto de vocês e das pessoas que vocês dão mentoria. Vamos pensar o seguinte, né? Eu estou imaginando aqui que tem níveis diferentes, né, do momento da vida da pessoa, assim como tem momentos diferentes do investimento. Então, a pessoa, por exemplo, está começando. Então, está começando, ela vai ter, não tem um Cauã. Então, o médico vai ter que, de alguma forma, ter essa mentalidade de organizar as coisas e fazer acontecer. É claro que no operacional vai ter que estar ali uma secretária, alguém ali para fazer isso, mas ela vai ter que ter na mente isso. Se ela não tem o Cauã, que é marido e sócio, depois no futuro ela vai ter uma pessoa mais sênior para trabalhar isso, mas sempre... Que ela vai ter que contratar, forma, né? O médico que vocês dão essa consultoria e tudo mais, ela vai ter que ter pelo menos uma noção geral. Ela não tem que fazer, mas ela tem que ter uma noção geral. Tem que ter um conhecimento para ela poder cobrar que se o processo está certo. Isso. E aí a clínica vai crescendo e vai se reestruturando. E a pessoa pode até sair um pouco dessa tirando parte. um dia. Às vezes ela pode tirar um dia da semana para fazer um pouco de... Como é que funciona? Ela deixa de fazer um pouco de atendimento. A gente fala que todo médico ele precisa ter pelo menos um dia que ele tem que ser empresário. Isso, porque assim, Legal, a maioria não Um dia tem, da semana. um período, né? A maioria não pensa nisso porque médico, como eu falei, a gente não pensa como empresário. Sim. Então, a maioria das vezes eles acham assim, se houver qualquer buraco na agenda, eu preciso estar atendendo. E aí, parte do que a gente faz na mentoria é ensinar para eles que, muitas vezes, não atender significa trabalhar mais. Porque você vai estar trabalhando numa área que não é o seu domínio, né? E às vezes é até mais exaustivo. Então, por isso que a gente ensina toda essa parte de gestão e operação, porque a gente entende que quem está começando, às vezes não tem alguém para ajudar e também não tem ainda dinheiro para contratar, né? Então, a gente organiza a agenda desse médico para que ele tenha blocos ali para cada uma dessas funções. E um desses blocos é o bloco de gestão. Como a gente percebeu que eles deixavam esse bloco da gestão meio que de lado, e aí eles não conseguiam visualizar o que estava acontecendo na empresa, foi que a gente fez aquele período de sprint, porque aí toda semana tinha reunião, então toda semana todo mundo tinha que preencher todas as planilhas para ajudar eles a criarem esse hábito e para que eles vissem realmente o que está acontecendo. Porque quando a gente começa a entender de parte empresarial, mesmo que eu falo brincando, planilha, número, é chato, a gente entende que se não tem dados, eu não consigo melhorar. Porque eu não consigo ver o que está acontecendo. E eu não consigo nem saber se está dando certo, né? Exato. Porque... Então, assim, como você vai saber se está funcionando o que você está fazendo? Como você vai saber até se a mentoria está te dando o retorno que você gostaria? Ou se o teu marketing está te dando retorno se você não tem número de nada, né? Então, a gente se o teu valor de consulta está adequado, né? Se você paga todos os seus custos e está te dando a renda que você espera. E médico não né? sabe precificar, não sabe calcular a hora da sala, né? Por isso que essa parte que eu tenho a sorte de ter o Cauã para fazer, mas eu tenho a noção mínima disso, né? Apesar de no dia a dia não sou eu que toco, eu preciso saber como funciona e a gente ensina eles exatamente, porque quem está começando... às vezes não tem essa pessoa e não tem como contratar uma pessoa para fazer isso. Então, a gente separa blocos de agenda que eu falo, não é porque esse bloco não está com paciente que você está de folga, que você vai fazer o cabelo. Então, eu falo que tem que reservar na agenda e colocar o nome. Então, tá, por exemplo, assim, gestão, marketing, pagar contas, mas tem que estar para o médico, como a gente vive... refém da agenda, se você não colocar visível na agenda qual é a função daquele bloco, ou ele vai pôr paciente, ou ele vai achar que ele está de folga. E, na verdade, não era nenhum nem outro. Era para fazer gestão.